Oi, minhas estrelas! Como é bom dividir essa história com vocês. Caroline recebeu um dossiê, mas o rosto na foto arrancou dela mais que lembranças. Era Ágata, o amor proibido da juventude. Entre algemas frias e lábios que ainda queimam, ela precisa escolher dever ou desejo. Já te fizeram acreditar que amar era crime? Se sim, deixa o like e fica comigo, porque agora você vai sentir até onde uma detetive pode ir quando o coração decide trair a lei. A manhã parecia ter sido lavada a ferro. Céu cinzento, trânsito lento, café amargo demais para enganar o cansaço. Eu reorganizava relatórios na minha mesa quando uma batida seca na porta antecedeu a voz que sempre soa como ordem. Caroline! O chefe apareceu no batente sem cerimônia. Prioridade. Na sua mesa. Agora. Um envelope pardo caiu diante de mim. Letras vermelhas carimbavam fugitiva. Engoli o resto do café, respirei fundo e abri o dossiê com a ponta dos dedos, no gesto automático de quem sabe que a próxima folha pode mudar o rumo do dia, ou da vida. A primeira foto me acertou como uma lembrança que reaprende a respirar. Cabelos escuros em desalinho elegante, olhar que mede distâncias e decide atalhos, boca com a velha curva de desafio. Senti arrepios em cadeia percorrerem minha pele, como se fossem uma sirene muda. Eu já conhecia aquele rosto antes mesmo de ler o nome, mas li para sofrer com método. Ágata Mota. O amor que eu guardei dobrado no fundo do bolso da juventude. A mulher que me ensinou a querer sem manual, a quebrar regras como quem abre janelas. O papel pesou nas minhas mãos. O passado não tem cheiro, mas eu juro que senti tabaco, jasmim e um gosto antigo de vinho barato. Vieram flashes. Nós duas no cinema desativado, as cadeiras rangendo sob o peso de um beijo longo demais. A praça ao entardecer, quando ela me prometeu, um dia a gente fica. O bilhete que nunca veio. Eu me fiz detetive para aprender a perseguir verdades. Ironia das boas. Agora a verdade corria com o nome dela. Passei as páginas numa cadência calculada. Possíveis paradeiros, contatos, suspeitas, um mapa de rotas que parecia desenhar cicatrizes. Meu dever era simples na teoria: localizar, cercar, prender. Mas meu corpo não foi treinado para esquecer a própria história. A lei do lado de fora, Ágata do lado de dentro. Era como se duas Caroline disputassem meu pulso, a que segura algemas, e a que ainda lembrava de como a pele dela aquecia à noite. Algum problema? O chefe indagou, já de saída. Nenhum, respondi, fechando o envelope como quem tranca uma caixa de fósforos perto demais da gasolina. Peguei o casaco, o coldre, o caderno de anotações. O coração batia em ritmo de perseguição antes mesmo de eu sair pela porta. No elevador, o reflexo no aço me devolveu a profissional irretocável. Coque firme, olhar treinado, distintivo no bolso esquerdo. Por dentro, porém, um território em chamas. Não era apenas mais um caso, era um acerto de contas com tudo que eu me proibi de sentir. Ágata estava oficialmente foragida. Eu, oficiosamente também. E o destino já tinha traçado a primeira rota: encontrá-la, para algemá-la ou para me perder de novo. A investigação começou com mapas frios e testemunhos mornos. Pessoas que juravam não saber de nada, mas cujos olhos tremiam ao ouvir o nome dela. Ágata Mota soava como lenda urbana, meio mito, meio ameaça. Eu tomava notas no meu caderno, mas cada frase parecia menos pista e mais provocação. Era como se ela deixasse rastros de propósito, uma dança calculada para me atrair. E eu seguia, obediente. Primeiro, um bar decadente na região portuária. O dono me descreveu uma mulher de cabelos curtos, perfume marcante, sorriso enviesado. Ele não sabia que descrevia também o meu passado. Depois, um hotel barato, onde a camareira lembrava de uma hóspede que fechava cortinas pesadas mesmo em plena manhã. E por último, um mecânico que jurava ter consertado uma moto vermelha, cujo motor rugia como fera impaciente. Eu via a Ágata em cada detalhe,
como se os anos nunca tivessem passado. Segui o mapa da cidade até perceber que as ruas me levavam de volta a nós mesmas. Passei pelo cinema abandonado, onde trocamos o primeiro beijo, as janelas agora cobertas de poeira, mas ainda cheias da memória do nosso riso. Cruzei a praça onde ela prometeu ficar, antes de desaparecer para sempre. O vento da tarde trouxe o cheiro das árvores, e com ele uma lembrança de seus dedos entrelaçados aos meus. Eu não era apenas uma detetive seguindo uma criminosa. Eu era uma mulher perseguindo a própria juventude. Cada endereço marcado no relatório era uma ferida aberta. Cada testemunha descrevendo a fugitiva era como uma testemunha de mim mesma, do que eu já havia sido. O corpo respondia antes da razão. Arrepios, respiração curta, vontade de acelerar. Eu deveria estar caçando, mas sentia que estava sendo caçada pelo que ainda restava dela em mim. Foi numa esquina esquecida, perto de um beco úmido, que ouvi seu nome ecoar pela primeira vez. 2 rapazes conversavam baixo, sem perceber minha aproximação. Agatha passou por aqui ontem à noite. Meu coração disparou como se tivesse acabado de ouvir a sentença final. A fugitiva não era apenas rumor. Ela estava viva, próxima, respirando o mesmo ar que eu, e naquele instante compreendi que cada passo me levava não só ao meu alvo, mas ao meu próprio abismo. E quando o destino sussurra tão perto, resistir se torna impossível. O bar estava escondido numa rua estreita, iluminado apenas pelo neon gasto de uma placa que piscava como se tivesse sono. Empurrei a porta pesada e o cheiro me envolveu de imediato. Álcool barato, fumaça impregnada e um fundo de perfume doce que não pertencia àquele lugar. Meus olhos levaram alguns segundos para se acostumar à penumbra. As sombras escondiam rostos, mas não conseguiam esconder a presença que eu já pressentia. E então a vi, encostada no balcão, corpo relaxado, mas olhar alerta. Agatha. O tempo não ousou apagar seus traços. O mesmo cabelo escuro, a boca marcada pelo vício de sorrir quando não devia, e os olhos. Aqueles olhos que sempre me encararam como se fossem donos de segredos que eu jamais conseguiria decifrar. Eu deveria ter sacado a arma, mostrado a insígnia, mas fiquei imóvel, como se estivesse diante de uma miragem que, a qualquer movimento brusco, poderia se desfazer. Ela me viu primeiro do que eu queria admitir, e não correu, não desviou. Sorriu. Um sorriso lento, oblíquo, carregado de insolência e intimidade. Como se todos os anos que nos separaram não passassem de uma pausa calculada para este momento. Meu peito apertou, minha respiração se tornou irregular. Eu, a detetive acostumada a manter sangue frio diante de criminosos, estava tremendo por causa de uma mulher que um dia já foi minha. Aproximei-me em passos lentos, cada centímetro pesando mais do que quilômetros inteiros de perseguições passadas. A mão pousada sobre o coldre, onde a arma descansava, não tinha força para agir. Em vez de dureza, havia desejo. Em vez de autoridade, uma lembrança que queimava. O som da jukebox antiga arrastava uma melodia de blues e parecia a trilha perfeita para um reencontro que nunca deveria ter acontecido. Quando fiquei a poucos passos dela, Agatha se endireitou, apoiou o cotovelo no balcão e me brindou com sua voz, grave e suave ao mesmo tempo. Caroline. Demorou. O modo como ela pronunciou meu nome foi um golpe certeiro. Era como se tivesse acariciado minha pele em público, sem precisar me tocar. Minha garganta secou, e pela primeira vez em anos, não encontrei palavras para responder. Nossos olhares se prenderam como algemas invisíveis. O mundo seguiu ao redor. Risos distantes, copos tilintando, a porta rangendo. Mas para mim, tudo havia se reduzido a ela. A fugitiva. O amor da minha juventude. O erro mais doce da minha vida. Eu deveria prendê-la. Mas tudo o que queria era me perder outra vez. E quando ela deu o primeiro passo em minha direção, percebi que já não havia escapatória. Ela se aproximou devagar, como quem atravessa um campo minado que conhece de cor. Cada passo de Agatha tinha o peso de um passado que eu fingira enterrar, mas que agora voltava a pulsar diante de mim.
Eu podia sentir o bar inteiro desaparecer como se estivéssemos sozinhas num palco secreto. A música tocando, as conversas abafadas, até o tilintar dos copos. Tudo virou ruído de fundo, incapaz de competir com o ritmo descontrolado do meu coração. Caroline, repetiu desta vez mais perto. Meu nome em sua boca era um convite e uma sentença. Havia algo de insolente, mas também de íntimo, como se ela tivesse ensaiado esse reencontro. E talvez tivesse. Meu instinto policial gritava para manter distância, mas meu corpo já havia escolhido o contrário. A cada passo dela, eu cedia 1 centímetro, como presa hipnotizada pelo predador. O perfume era o mesmo, tabaco suave misturado a jasmim, e me atingiu como memória física. Era impossível não lembrar da primeira vez que esse cheiro impregnou minha pele, quando éramos apenas 2 garotas testando os limites de um desejo proibido. Agatha parou tão perto que pude ver o reflexo da luz do neon em seus olhos. Eles tinham o mesmo brilho de desafio que me desarmava anos atrás. Eu queria algemá-la ali mesmo, cumprir meu dever, mas a ideia de tocar seus pulsos apenas para prendê-la soava como sacrilégio. Meus dedos ardiam por outro tipo de contato. Ela inclinou o rosto levemente e a voz veio baixa, quase um sussurro. Sempre soube que seria você a me encontrar primeiro. A frase me atravessou como lâmina e carícia ao mesmo tempo. Meu corpo respondeu antes que eu pudesse construir uma resposta lógica. Os lábios entreabertos, a respiração curta, o sangue quente nas veias. Por um instante, imaginei como tudo aquilo parecia de fora. A detetive diante de sua fugitiva. 2 mulheres em silêncio carregado, como se estivessem prestes a se devorar no meio de um bar decadente. Havia tensão, sim, mas também algo mais perigoso. Desejo puro, latente, sem disfarces. Minhas mãos cerraram os punhos para conter o impulso. Eu não podia ceder. Não ali, não tão fácil. Mas quando ela se inclinou, tão perto que senti o calor da sua respiração roçar minha pele, entendi que a luta já estava perdida. E a pergunta que queimava dentro de mim não era se eu venceria esse jogo, mas se eu realmente queria vencer. Saímos do bar como 2 sombras que preferiam o escuro à exposição. A rua estava quase deserta, iluminada apenas pelos postes que lançavam círculos amarelos no asfalto molhado. Eu a guiava pela calçada com a mão firme em seu braço, como quem cumpre um dever. Mas a verdade é que cada vez que minha pele roçava na dela, o dever se diluía em algo muito mais avassalador. Agatha não resistia, não argumentava, não tentava fugir. Caminhava ao meu lado como cúmplice, e isso me confundia mais do que qualquer tentativa de fuga poderia ter feito. Eu sentia o calor do corpo dela invadindo o espaço entre nós, e minha mente travava uma batalha silenciosa. A detetive que precisava algemar contra a mulher que queria apenas tocar. Encostei-a na parede fria de um beco estreito. O som distante da cidade nos envolvia, mas o mundo, para mim, se reduzia ao contorno do seu rosto. Segurei seus pulsos, posicionando-os acima da cabeça dela. A postura era de autoridade, mas o que me dominava não era a lei, era desejo. O metal frio das algemas em meu bolso pesava mais a cada segundo, mas quando ela arqueou um sorriso, entendi que o peso real estava dentro de mim. Vai me prender, Caroline? A provocação escorreu dos lábios dela como veneno doce. Ou vai me beijar primeiro? O coração explodiu contra meu peito. Minha boca se aproximou sem que eu desse ordem para isso. O choque do hálito dela contra o meu foi como uma descarga elétrica que percorreu cada célula do meu corpo. Eu deveria responder com firmeza, mas o que escapou foi um quase gemido, uma entrega que eu não consegui conter. Segurava seus pulsos, sim, mas percebi que era eu quem estava presa. Presa ao olhar, presa ao passado, presa à fome que ressurgia mais viva do que nunca. As algemas permaneciam esquecidas no bolso, porque meus dedos tremiam não de rigidez, mas de necessidade. Eu queria marcá-la, não com a lei, mas com o gosto da minha boca. Ela inclinou o rosto e deixou os lábios roçarem de leve o canto da minha boca,
como quem desenha a rota do inevitável. Um arrepio violento percorreu minha nuca. A parede fria atrás dela contrastava com o calor que incendiava entre nós. E naquele beco, a primeira regra que eu estava prestes a quebrar era a mais perigosa de todas. O primeiro choque dos lábios dela contra os meus foi tudo o que eu temia e desejava. Não houve aviso, apenas a invasão urgente de um passado que nunca cicatrizou. O beijo veio quente, profundo, faminto, como se Agatha tivesse esperado todos esses anos apenas para me devorar de uma vez. E eu correspondi. Não como detetive, não como guardiã da lei, mas como a mulher que sempre pertenceu a ela. Meu corpo reagiu com violência, a pele arrepiada, o coração fora de compasso, as mãos tremendo de fome. Eu aprendia contra a parede, mas a sensação era de que eu é que estava algemada em seu domínio. Sua boca tinha o gosto de vinho barato misturado à lembrança. Cada mordida leve, cada língua entrelaçada me lembrava de noites antigas, das vezes em que prometemos mundos que não soubemos sustentar. Agatha apertou meus pulsos com força, invertendo o jogo por um instante. A força dela não era bruta, mas suficiente para me lembrar que, diante dela, eu nunca tive defesa real. Senti o corpo colado ao meu, o calor transbordando pelas roupas, e percebi que a linha entre captura e entrega já não existia. Meu dever gritava: algeme, acabe, feche o caso. Mas o gemido que escapou da garganta dela matou qualquer senso de responsabilidade. Nossos beijos se tornaram mais intensos, molhados, quase desesperados. Eu explorava a curva da sua cintura, sentindo o calor da pele sob o tecido fino. Ela segurava minha nuca, guiando meus movimentos como quem conduz uma dança antiga, já ensaiada em outro tempo. Cada toque, cada roçar, era um território queimado onde eu queria me perder. No fundo, eu sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. Não se tratava apenas de um beijo. Era uma declaração muda de que eu estava disposta a trair tudo, a lei, a lógica, até a mim mesma, apenas para tê-la mais uma vez. E fome nunca pede permissão. Ou você cede, ou é devorado. Encostadas na parede úmida do beco, ainda ofegantes, senti o riso baixo de Agatha vibrar contra minha boca. Era um som que sempre me desarmou, misto de deboche e ternura, como se ela fosse capaz de transformar perigo em convite. Seus lábios deslizaram até meu ouvido e, com a voz grave, ela sussurrou: eu fugi de todos, menos de você. As palavras me atravessaram mais do que qualquer lâmina poderia. Eu, que tantas vezes me orgulhei de ser imune a truques emocionais, percebi que ela sempre foi a exceção. Meu corpo reagia, arrepios, respiração entrecortada, uma urgência que me prendia ainda mais ao calor dela. Agatha não parava de me provocar. Encostou os lábios na minha orelha, deixando a respiração quente escorrer pela pele. Você ainda treme quando eu chego perto. Eu sinto. Sua voz era pura acusação, e eu tremia mesmo. Não tinha como negar. Minha mão, que antes mantinha os pulsos dela presos, agora deslizava pela curva da cintura, reconhecendo cada centímetro como se o tempo não tivesse passado. Ela me olhou, tão perto que seus olhos pareciam duas tempestades prestes a me engolir. Admita, Caroline, você nunca deixou de ser minha. A respiração travou. Eu poderia negar, mas o peso do desejo entre nós já tinha dado a resposta muito antes da minha boca. E naquele instante, a fugitiva não era ela. Era eu, correndo daquilo que sempre me pertenceu. Saímos do beco sem olhar para trás, como duas cúmplices que sabiam que já haviam cruzado a linha. A cidade ainda pulsava ao redor. Buzinas, vozes distantes, passos apressados, mas nada disso importava. Caminhávamos rápido, mãos quase se tocando, como se a qualquer segundo alguém pudesse nos deter. E talvez pudesse, mas naquela hora eu não era a detetive. Eu era apenas uma mulher guiada pelo desejo de uma fugitiva que sempre me levou para onde quis. Agatha parecia saber exatamente para onde ir. Conduziu-me por ruas estreitas até parar diante de uma fachada discreta, iluminada por um letreiro vermelho que piscava em intervalos irregulares.
Um motel barato, o tipo de lugar que ninguém ousa confessar que conhece. Olhei para ela em silêncio e o sorriso que recebi de volta foi resposta suficiente. Não era fuga, era rendição. Entramos sem trocar palavras. A atendente atrás do balcão nem ergueu os olhos, entregou a chave como quem sabe que naquele espaço não existem perguntas. Subimos a escada estreita e cada degrau parecia martelar em minha mente. Distintivo no bolso, algemas esquecidas, caso em aberto. Nada disso me impediu de seguir. Quando a porta se fechou atrás de nós, o quarto se revelou. Paredes descascadas, cortinas pesadas, lençóis já marcados por histórias alheias. Mas no instante em que Agatha me empurrou contra a parede, aquele espaço barato se tornou o centro do meu universo. O beijo voltou urgente, faminto, como se o beco tivesse sido apenas um ensaio. Minhas roupas se perderam rápido, arrancadas por mãos que misturavam raiva e saudade. Eu deveria tê-la parado ali, lembrado quem eu era e o que estava em jogo. Mas cada botão que se desfazia parecia apagar uma parte da detetive em mim. Eu só queria ser devorada. Agatha me jogou na cama com a autoridade de quem sempre comandou nossa história. Seus dedos marcaram minha pele, seus lábios desceram pela minha garganta em um caminho lento e calculado. O colchão cedia em protesto, marcando o compasso apressado da nossa urgência. Eu me entregava inteira, sem defesas, porque diante dela nunca existiu defesa possível. Cada gemido abafado era confissão. Cada toque profundo era sentença. Ali, naquele quarto anônimo, compreendi. Não era eu quem caçava a fugitiva. Era ela quem me capturava de novo. E quando nossas mãos se encontraram no escuro mais íntimo, soube. A sentença já estava escrita e eu era a culpada. O tempo dentro daquele quarto parecia ter se dissolvido. Não havia mais relógio, não havia mais caso em andamento. Apenas o som entrecortado das nossas respirações e o ranger da cama que nos denunciava. Eu não sabia se eram minutos ou horas desde o momento em que nossos corpos se encontraram com fúria. O que eu sabia é que estava perdida, entregue a um prazer que beirava o vício. Agatha se movia sobre mim com a precisão de quem conhece cada fraqueza, cada nervo exposto. Seus beijos não eram simples toques, eram ordens disfarçadas em ternura. Eu obedecia sem resistência, com a fome de alguém que passou anos em abstinência. A cada gemido que escapava da garganta dela, eu me sentia possuída, marcada, como se estivesse sendo tatuada por dentro. Eu deveria sentir culpa. Deveria me lembrar das algemas que abandonei no bolso do casaco, agora jogado no chão. Mas o que me dominava era a necessidade urgente de prolongar cada segundo. Era como se o mundo fora daquele quarto tivesse deixado de existir e apenas nós duas tivéssemos sobrevivido a tudo. Nossas bocas se encontravam sem ritmo definido, ora suaves, ora violentas, misturando risadas roucas a suspiros de desespero. Minhas mãos exploravam sua pele como território reconquistado. O gosto salgado do suor dela se misturava ao vinho ainda presente em sua boca, criando uma mistura agridoce que eu queria para sempre. Ela sussurrou meu nome várias vezes, cada vez mais baixo, como se invocasse uma promessa antiga. E percebi que não era apenas prazer físico, era a lembrança viva de que eu nunca a superei. O vício não estava só no corpo, mas na memória. Eu era prisioneira de cada detalhe dela, desde o jeito como mordia meu lábio até a forma como seu olhar queimava no escuro. O corpo inteiro pedia mais, como se não houvesse limite, como se o abismo fosse infinito. Eu sabia, no fundo, que estava cruzando linhas irreversíveis, e ainda assim me entregava. Porque quando se trata de Agatha, resistir nunca foi uma opção real. E ao ouvir meu nome em sua boca percebi, não era reencontro. Era a queda inevitável no fogo antigo que eu nunca soube apagar. O quarto parecia pequeno demais para conter a escolha que me esmagava. O suor escorria devagar pela minha pele, o perfume dela continuava impregnado nos meus pulmões, e cada batida do meu coração soava como uma contagem regressiva. Agatha estava deitada ao meu lado,
os cabelos desalinhados, a respiração calma demais para alguém que fugia do mundo. Havia uma insolência doce naquele olhar. Ela não parecia temer nada. Era eu quem tremia diante do inevitável. Sua mão tocou meu peito e deslizou lentamente, como se quisesse marcar o ritmo do meu coração. Sorriu com uma ternura que me dilacerou e, em seguida, perguntou sem alterar o tom de voz: "Vai me entregar, Caroline? Ou vai fugir comigo desta vez?" Fechei os olhos por um instante. Vi diante de mim anos de carreira, casos resolvidos, o peso do distintivo que carregava como se fosse uma segunda pele. A lei tinha moldado minha vida, me dado identidade, segurança, uma razão para continuar. Mas quando abri os olhos, só vi ela. Ágata, a mulher que nunca deixou de arder em mim. A fugitiva que sempre foi meu vício mais profundo. Minha mão procurou o bolso do casaco jogado no chão. O metal frio da insígnia me queimou os dedos, como se tentasse me lembrar de quem eu era. Puxei o distintivo devagar, erguendo-o à altura do olhar. Por alguns segundos, acreditei que teria coragem de cumprir meu dever. Bastaria um movimento rápido, algemar seus pulsos, encerrar o caso. Mas a imagem me atravessou como punhal. Vê-la reduzida a prisioneira significava me reduzir a uma sombra sem vida. O silêncio entre nós foi quebrado pelo som metálico quando deixei o distintivo cair sobre a mesa de cabeceira. Ecoou pelo quarto barato como se fosse um disparo. Ágata arqueou a sobrancelha, sem surpresa. Ela sempre soube que, no fim, eu cederia. Inclinei-me sobre ela e a beijei com violência, como quem assina uma sentença sem direito à apelação. Entre um beijo e outro, sussurrei contra seus lábios: "Se vou cair, vai ser com você." Ela riu baixo, satisfeita, puxando-me de volta para os lençóis. Eu sabia que minha carreira tinha acabado, que a detetive Caroline estava morta. Mas naquela noite não me importei, porque não era a fugitiva quem eu mantinha comigo. Era eu quem havia escolhido as algemas invisíveis do desejo. E foi assim que deixei de ser caçadora, para me perder na prisão doce, do único amor que sempre foi capaz de me fazer perder o juízo. E aí, você também sentiu essa vertigem crescer a cada escolha? Caroline e Ágata mostraram que, às vezes, basta um reencontro para arrancar tudo aquilo que passamos a vida tentando enterrar. Você já se pegou dividida entre o que devia fazer e o que o coração gritava sem piedade? Conta pra gente nos comentários. Em qual momento dessa história você mais se viu? Teria tido coragem de algemá-la? Ou teria se rendido também? Se essa história te atravessou, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Te espero nos comentários. E no próximo vídeo.